Erlon manda aqui também, né? Sobre a partida contra a Tombense, é melhor o time buscar pelo menos um empate e ir com força máxima contra o Grêmio. Se não me engano, o Grêmio é um dos piores mandantes no Brasileiro. Gente, primeiro, né? Vamos colocar aqui a sequência do CSA lá no Gol, né? Pra gente mostrar exatamente o que é que tem aí o time do CSA pela frente, né? Além de ter essas últimas partidas aqui, né, contra o Ipiranga fora, contra o Maringá em casa, vencendo aí a equipe do Maringá, o CSA enfrenta agora a equipe do Tombense fora de casa e depois já encara o Grêmio logo depois. Esse jogo contra a Tombense vai ser no dia 17, e dia 17 é nesse sábado. E depois o CSA joga no dia 20 contra a equipe do Grêmio, na terça-feira. Jogo aí fora de casa, os dois, né? E o Arthur Erlon destaca que o Grêmio é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então vamos colocar aqui, vamos abrir o Flash Score, que é um sitezinho aqui tem um aplicativo deles também, né? Pra mim eu acho que é um dos aplicativos mais completos aí de informações sobre o futebol, né? Gosto bastante. Então, vamos colocar aqui pra gente ver como é que tá a situação realmente do Grêmio aí na tabela de classificação. O problema também desse site aqui é que ele é otimizado para aparelhos móveis, né, para telefone. Então aqui no site ele fica muito aberto aqui assim, sei lá, mas enfim. O Grêmio aqui no Campeonato Brasileiro tá na 15ª colocação, né? Não tá tão bem assim no campeonato, tem ali seus 9 pontos, né? E acho que são, tipo, ganhou do Santos aqui, tem 3 empates, então já não tem, acho, 3 vitórias. Tem, ó, aqui, 2 vitórias, 3 empates, né, pra equipe do Grêmio. Não vem realmente numa sequência tão boa assim, mas no Campeonato Brasileiro faz tempo que não perde. A última derrota foi para o Mirassol, aqueles 4-1. E aí, nesse meio tempo aqui, perdeu para o CSA também na Copa do Brasil, né? Mas aqui a gente consegue ver como a equipe se comporta aqui como mandante, por exemplo. O Grêmio tem como mandante no campeonato 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então é um time que tem pelo menos ali o aproveitamento do Grêmio como mandante, ele é bem melhor do que como visitante. Né? Como visitante, só 1 ponto ali em 3 partidas. Mas como mandante, ele tem 5 jogos já, né? Então tem mais jogos do que uma boa parte das equipes. Apesar disso, não é um time que o desempenho como mandante é tão horrível assim. Né? Então o Arthur Erlon trouxe ali a informação de que é um dos piores mandantes, não é tanto. Né, tem ali a sua principal fonte de pontuação, os jogos como mandante. Mas falando sobre a sequência então do CSA, o time fez uma grande partida contra a equipe do Grêmio, né, jogando aqui em Maceió, contra o Ipiranga fora de casa. O time do CSA jogou muito mal. Envolve, claro, também o cansaço de uma partida muito intensa fisicamente contra a equipe do Grêmio, né? Mas que isso para mim não era desculpa, porque o time como mandante, não, calma, o time se repetiu, né, a escalação do jogo contra o Grêmio é porque os jogadores estavam bem fisicamente, né, em tese. E aí, essa justificativa para mim não cola, porque se os caras estavam bem fisicamente, então é porque eles não se dedicaram da melhor maneira possível dentro de campo. Se os caras não estavam bem fisicamente, então foi um erro de avaliação da comissão técnica do CSA, treinador, departamento de fisiologia, né, departamento de avaliação da condição física dos atletas, né? Então houve algum erro de julgamento de alguém nesse jogo contra o Ipiranga, né? Então alguém errou porque o time do CSA fez uma partida muito ruim contra o time do Ipiranga, certo? E para mim a parte física não é justificativa para o jogo ruim que a equipe fez nessa partida aí. Tá? Mas, voltando a campo contra a equipe do Maringá, jogando aí dentro de casa, que também é uma das principais fontes de pontuação da equipe do CSA, o desempenho do CSA como mandante, ele é muito melhor do que como visitante nessa temporada, né? É muito alto mesmo o nível de aproveitamento do CSA em casa.
Então, jogando fora de casa é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Acho que o Grêmio é favorito nesse jogo aí, mas o time do CSA já apresentou em determinados momentos um nível de intensidade e de futebol apresentado que faz com que a gente imagine que o time possa conquistar pelo menos um empate lá, né? E o empate é a favor do CSA, porque ganhamos o jogo de ida. Então, assim, é, acho que o Grêmio ele é favorito nesse jogo, mas que o CSA, se entrar em campo com a equipe focada, com o time 100%, né? O time inteiro no jogo e jogando com a dedicação que a gente viu na partida de ida, tem condições de passar de fase, sim. Mas a gente tem esse jogo aí contra o Tombense, nesse meio do caminho, que eu imagino que o time do CSA não vai entrar lá com força máxima. O Brian já saiu machucado nesse jogo aí contra o Maringá. Então o Maringá, o CSA talvez vá poupar o Brian, né? Hoje, pela tarde, a gente deve ter o boletim médico dessa lesão dele, que foi questão de tornozelo, né? Ele, no intervalo, foi avaliado, foi constatado que ele tinha machucado ali o tornozelo, mas que ele pediu para voltar, né? E o treinador colocou ele em campo e ele acabou saindo logo no início. Não deveria ter voltado o Brian, deveria ter relaxado lá. Acho que esses 5 minutos aí do segundo tempo podem ter agravado um pouco mais essa lesão. Então calma, vamos ver, né? Então, eu acho que o Brian deve ser poupado nesse próximo jogo contra o Tombense, né? E alguns outros jogadores que estejam no nível de desgaste físico também devem ser poupados, né? Não todos, obviamente, mas alguns pelo menos. Então, jogar lá fora para conquistar um ponto contra o Tombense é importante. Pontuar fora de casa é importante. Claro que vencer o jogo é a nossa ideia principal, sempre. Mas que um ponto lá fora de casa tá de bom tamanho. Para depois a gente ir para o jogo do Grêmio com força máxima. O nosso foco principal é, obviamente, a Série C para conquistar o acesso. É importante demais o CSA conquistar esse acesso. Mas esse jogo contra o Grêmio é uma partida só. E temos a vantagem. Então, ir buscar um empatezinho lá para conseguir essa classificação ganha uma premiação milionária. São milhões de reais que vão entrar nos cofres do CSA, que vão ajudar o CSA a investir mais no elenco, né, nas próximas janelas de transferência para poder tentar trazer algum jogador aí que chegue com peso no time, né? Reforçar ainda mais esse time principal, né? Trazer algum jogador de ponta. A gente tem alguns pontos fracos aí na equipe do CSA, certo? Então a gente tem que também focar nesse jogo contra o Grêmio, que é uma partida só, tá? O Campeonato Brasileiro da Série C, a gente tem ainda uma primeira fase mais longa, então nesse momento aí agora, acho que eu pouparia um pouco contra o Tombense. Claro que a gente pode poupar e ganhar o jogo também, mas a gente pode ir com o time principal e perder o jogo de toda forma, né? O futebol, pô. Então assim, eu iria com uma equipe mesclada, né, para esse jogo contra o Tombense e força máxima contra a equipe do Grêmio, tá? Mas é isso. 2 jogos você vai ficar fora de Maceió, contra o Tombense e Grêmio, exatamente, né? Mas, enfim, é isso, né? 2 jogos aí fora de casa e um muito decisivo, né? O Maurício falando aqui, eu acho que a última rodada da Copa do Brasil provou que Alagoas tem condições sim de ter time na Série A. Vamos torcer para que já no que vem tenhamos pelo menos um time de Alagoano na Série A. Isso aí não, né? Vamos torcer para que o CSA suba e o CRB caia. Essa aí é a nossa torcida. Tamo junto aí, galera. Mas é isso, né? Sobre a sequência aí do CSA, Série C e Copa do Brasil.